Então, nós vamos começar aqui com transformações de Galileu, né, do PDF e relatividade restrita. E a parte de transformações de Galileu, ela começa com para relembrar aí como são feitas as transformações de coordenadas lá na mecânica clássica, né? E aí isso vai ser útil para a gente entender alguns conceitos aí lá na relatividade restrita. Então vamos lá. Essas transformações de Galileu, elas são feitas na mecânica clássica, né, com o puro objetivo de relacionar dois sistemas de coordenadas, né? E aí se a gente tem aqui dois sistemas de coordenadas, como por exemplo, o primeiro sistema é esse aqui, e vamos fazer um segundo sistema de coordenadas. Eu vou chamar esse sistema aqui de S. E esse novo sistema aqui eu chamo de S'. Tá? E para eu relacionar esses dois sistemas, a primeira coisa que eu faço é ligar aqui um vetor ligando as duas origens. Eu vou chamar esse vetor de R grande, ou R maiúsculo. Né? Certo, então se eu tenho aqui uma partícula se movimentando, então eu posso descrever essa partícula, a sua posição, através aqui de um vetor, né? E aí eu posso descrever também essa mesma partícula no sistema de coordenadas S, né? No sistema de coordenadas S. Eu vou chamar esse vetor aqui de R e esse vetor aqui de R'. Aqui no problema, aqui na aula, fala que esse sistema de coordenadas S', ele se move com uma certa velocidade. Velocidade igual a U. E essa velocidade é constante. Então, o que a gente pode fazer aqui? Como que a gente pode relacionar esses dois sistemas, né? Se a gente observar aqui, a soma do vetor R', né, mais o vetor R maiúsculo vai ser igual ao vetor R. Vai ser igual ao vetor R, né? A gente vê pela regra do paralelogramo aqui que é a soma, né? E aí se a gente isolar aqui o R', vamos ter que R' é igual a R menos R maiúsculo. Né? Mas como esse sistema de coordenadas S' se movimenta com velocidade U constante, então esse vetor R ele varia, né? Ele varia com o tempo, né? Então se a gente pode fazer isso bem aqui, né? Como R varia com o tempo, né? Já que a velocidade dele é dada por R, né? Sobre o tempo, então R maiúsculo é igual a UT, né? Então, substituindo aqui essa equação aqui embaixo, a gente fica com R' igual a R menos UT, né? E é isso que a gente vai usar como primeira transformação de posição, né? Então as transformações de Galileu vão vou dividir aqui o quadro.
transformação de posição vai ser essa aqui, ó. R' igual a R menos o T. E agora como vai ser a velocidade nesse sistema, né? A velocidade dessa partícula. A velocidade nada mais que a derivada, né? Então, dr' dt é igual a derivada dr dt menos. A gente aqui faz uma regra do produto, né? Du dt vezes t, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, né? Só que como esse vetor u é constante, né? Então a gente sabe que isso aqui é zero, né? Não depende do tempo. Então isso vai ser igual a dr dt menos, a gente sabe que du dt aqui é igual a 1, né? Dt dt igual a 1. Então a gente fica menos u, né? Então essa aqui é a transformação de velocidade. E aí por fim a aceleração. A aceleração vai ser igual a derivada segunda, dr2 dt2 menos du dt. A gente já viu que du dt é igual a zero, né? Perdão, esqueci de colocar aqui o dr' dt. d2r' dt2 é igual a dr d2r dt2 menos du dt, né? Agora sim. E aí, como a gente já viu que isso aqui é zero, né? Então a gente tem que d2r' dt2 é igual a d2r dt2. Então a gente pode concluir aqui que a aceleração no sistema de coordenadas r' é igual à aceleração, né, no sistema de coordenadas r. Com isso a gente pode concluir também, se a gente multiplicar pelas massas, né, ma', a gente sabe aqui que a' é igual a ar, né? Então, da mesma forma como a massa não muda de um sistema para o outro, então ma' é igual a ma. Ou seja, a gente conclui aqui que a força F', que atua dentro do sistema S', é igual à força no sistema S, né? Ou seja, as leis de Newton, né? Ou seja, essa segunda lei de Newton aí, que é F igual a ma, ela é invariante para uma transformação de Lorentz, como a gente acabou de ver. E aqui a gente pode pegar essa outra situação aqui, ó, e a gente pode dizer que ainda, né, se a gente supor que u não seja constante, que u seja igual ao de t, ou seja, dependa do tempo. Então, nesse caso, a gente tem aqui que derivar, né? A derivada não vai ser zero. Então, a gente ficaria com velocidade igual dr', né, dt igual a dr dt menos
du vezes t, du dt vezes t mais dt vezes 1, né? Que a gente já até viu que isso aqui é 1, né? Então isso aqui vai dar dr dt menos du dt vezes t menos u. Beleza? Então, como é que vai ficar nesse caso aqui a aceleração, né? A aceleração seria igual a T2, né? R' de T2 é igual a D2 R dt2 menos, a gente tem que derivar todo mundo aqui, ó, d2u dt2, né, derivada do primeiro vezes o segundo, mais, né, vai ficar menos por causa do sinal aqui, né, du dt vezes dt, mas dt a gente já viu que é igual a 1, né, menos a derivada de u, né, que é du dt. Então, se a gente não tivesse, se esse referencial, S', que é o referencial inicial, é um referencial com velocidade constante, se ele não fosse um referencial inicial, ou seja, se ele tivesse uma velocidade dependente do tempo, então a gente não teria as acelerações iguais, né? A gente teria aqui, né, quando a gente fizesse uma mudança de coordenadas, a gente ia ter, ó, mais um termo aqui, ó, um outro termo da aceleração. Isso me diz que se eu fizer uma transformação de Galileu para sistemas de coordenadas não inerciais, né, no caso S', se ele não for inercial, então as leis de Newton elas variam, né, com essa transformação de Galileu. Ou seja, se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, com MA, né, menos, aí esse termo aqui, ó, du dt vezes dt2, né, menos du dt menos, aqui a gente pode somar também, né, a gente pode somar esses dois termos aqui, né, eles são iguais, então vai dar 2 vezes du dt, né. Esse termo aqui a gente pode chamar de força inercial, né? Certo? Então, quando a gente faz uma transformação de Galileu para em dois sistemas de coordenadas inerciais, a gente obtém aqui, a gente não obtém variação das forças. Quando a gente faz essa transformação para sistemas de coordenadas que não são inerciais, né, a gente tem aqui esse termo, né, que é chamado de força inercial devido à aceleração do sistema de referências, né? Então, só um parêntese aqui, sistema de referências inercial, né, ou um referencial inercial, né, como é chamado na primeira lei de Newton, é um sistema de coordenadas que está ou parado ou em movimento retilíneo uniforme, né? Um sistema não inercial, ele possui aceleração. Então é isso, né? Vamos passar para a segunda tela, onde nós vamos ver agora. Aqui ele dá um pequeno exemplo também, né? Vou voltar aqui na primeira tela. Ele dá um pequeno exemplo, onde essa velocidade do referencial ela é dada por U igual a U
0 e 0. Ou seja, como se o referencial estivesse se movendo simplesmente no eixo x. Né? É como se a gente tivesse essa situação bem aqui. Ó. O referencial está aqui, S. E o referencial S', ele estivesse se movendo simplesmente ao longo de x. Né? Vou fazer aqui em 3 dimensões. Né? Então ele estivesse se movendo simplesmente aqui ao longo de x. Então o que a gente tem aqui? As transformações nesse caso ficam x' igual a x menos o t, né? Y' seria igual a y mesmo, né? Porque ele não se move, ele não está acelerado, ele não está se movendo ao longo de y. Né? Então, vamos colocar o eixo y aqui, né? Y', z', z e y, né? E aqui z' é igual a z, né? Porque o sistema de referências nesse caso só se move ao longo desse eixo aqui, né? O eixo x. Certo, então agora vamos passar aqui para essa segunda parte, né? Que fala sobre inconsistências nas transformações de Galileu. Né? Então a gente viu que para referenciais inerciais, né, as transformações de Galileu elas deixam as leis de Newton invariantes. Né? Das transformações de Galileu. Né? No entanto, para as equações de Maxwell, isso era diferente. Né? Era observado que isso era diferente. As equações de Maxwell elas não eram invariantes, né? Para uma transformação de Galileu. E um exemplo disso, né, é que a velocidade c, por exemplo, no caso a velocidade c obtida a partir das equações de Maxwell, né, que é a velocidade da luz, né, ela é dada por 1 sobre raiz de ε0 μ0. μ0, né? A constante de permissividade e a constante de permeabilidade do vácuo, né? Então, essas duas constantes aí, essa grandeza aqui, né, a velocidade, se nós fizermos uma transformação de Galileu, a gente sabe que a velocidade em um referencial vai ser diferente. Né? Se a gente fizer em um referencial C', ela vai ter que ser diferente do referencial C. Né? Até porque se a gente observar aqui, ó, na tela anterior, a gente tem a velocidade aqui, ó, com um termo a mais, né? Aqui, ó, que é o termo da velocidade do próprio referencial, né? Opa, eu criei uma tela a mais aqui. Mas aí aqui, se a gente observar, né, os resultados experimentais, né, experimentalmente, principalmente pelo experimento de Michelson-Morley, observou-se que em qualquer referencial a velocidade da luz é a mesma. Então, mesmo você estando caminhando em um referencial, com velocidade, mesmo assim, qualquer referencial, a velocidade da luz é a mesma para você. Né? Então, isso causou um desconforto, né? Porque surgiram ali duas hipóteses. Né? A primeira é que as leis de Maxwell estariam valendo apenas para um referencial, né? E quando você fizesse uma transformação de coordenadas, eles já não valeriam mais. E a segunda é que a própria transformação de coordenadas estaria errada, né? Ou a transformação de Galileu estaria errada, né? Então essas foram as duas hipóteses, né? A primeira que equações de Maxwell
valeria para a referencial privilegiado. E a segunda, né? A segunda é que as transformações de Galileu estariam erradas, né? Mas o que se notou, na verdade, foi que nenhum nem outro, né? Nem as equações de Maxwell valiam só para um referencial privilegiado, e também as transformações de Galileu não estavam erradas, né? Mas aquele sistema, né? Aquele sistema com altas velocidades, ele precisava de outro tipo de transformação, que são as chamadas transformações de Lorentz, né? Vamos ver aqui as transformações de Lorentz. Então agora, para eu trabalhar com o sistema de coordenadas para esse tipo de sistema, né, com altas velocidades, eu não posso fazer uma transformação de Galileu, né, mas eu tenho que fazer uma transformação de Lorentz. Então, pegando aqui esse sistema, né, que ele descreve, o sistema que ele descreve aqui aqui dois sistemas de coordenadas que coincidem no começo as origens, né, vamos botar assim, mas vamos dizer que as origens são coincidentes. Então aqui é o S', aqui é o S. E a gente tem aqui no primeiro momento um pulso luminoso, né? Um pulso luminoso que está saindo da fonte, né? Vamos desenhar da seguinte forma, né? O pulso luminoso está saindo da fonte. E aí no segundo momento, né, nós temos... Vou desenhar aqui com a reta mesmo. No segundo momento nós temos aqui esse referencial S' caminhando, né? Caminhando. E o pulso luminoso está chegando agora, chegando aqui em algum tipo de aparato, né? Então essa situação, ela pode ser descrita, né, com a velocidade da luz. Podemos escrever a velocidade da luz nesse sistema. No primeiro sistema de coordenadas, ele pode ser descrito da seguinte forma, né? A posição sobre o tempo. Então a posição vai ser dada pelas coordenadas, né? Nesse caso aqui a gente tem 3 dimensões, né? C é igual a x² mais y² mais z², né? Raiz disso sobre t. E C', né, no referencial S', vai ser dado por essa mesma estrutura aqui com as coordenadas linha, né? Z' sobre T', né? Mas aí lá no texto ele diz que T é igual a T', né? A gente parte do mesmo momento, né? Sem perda de generalidade, de generalização.
Então a gente vai escrever somente T aqui. Então a gente pode isolar aqui o CT ao quadrado. CT ao quadrado, né? Passa o T para cá e traz a raiz, né? Então a gente fica com x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Né? E aqui c' t. Vamos deixar o t', né? Igual a x' quadrado mais y' quadrado mais z' quadrado. Né? Vamos deixar o t' porque ele faz uma transformação em t também posteriormente. Né? Então a gente vai deixar aqui como t'. Né? Então, quais são essas transformações? Que transformações de Lorentz? A gente ainda não falou quais são as transformações de Lorentz. Né? A gente só descreveu o sistema que ele vai fazer essa transformação. É esse sistema aqui, né? Onde temos um pulso luminoso saindo da fonte, chegando em um aparato e o sistema de coordenadas caminhando com certa velocidade. Né? E aí ele chama essa velocidade de U, né? Também. Caminha com certa velocidade U. Né? Da forma aqui, caminha com velocidade U. Esse aqui é o sistema. Né? Agora, quais são essas transformações de Lorentz? Né? Vamos ter que criar aqui uma tela nova. Transformações de Lorentz. Então essas transformações elas são um pouco diferentes aqui das transformações de Galileu. Porque nesse caso aqui do sistema anterior, a gente vai fazer só uma transformação no eixo X, porque aqui ó, a gente está vendo que o sistema de coordenadas está caminhando só ao longo do eixo X, não está variando nos outros eixos. Né? Os outros eixos aí permanecem igual. Então, a gente vai fazer aqui. Para x, a gente vai ter o fator de Lorentz, né? Vezes x menos o t. Aí como y' não está variando, né? Como ele só caminha ao longo do eixo x, aí fica assim. Certo? E por último, t, né? Transformação t, ela é feita fator de Lorentz vezes t menos u sobre c quadrado. Então aqui é a velocidade, essa aqui é a velocidade do referencial e embaixo aqui ó, é a velocidade da luz. Né? Vezes x. Né? Então essas aqui são as transformações de Lorentz. Onde nós temos esse fator de Lorentz é igual a 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c quadrado. Aí, então agora a gente vai lá para baixo para as atividades. Eu vou terminar esse vídeo aqui e aí fazer um novo vídeo para a gente resolver as atividades. São as questões lá que ele coloca. Eu resolvi 2 questões. Então no próximo vídeo aí eu faço as 2 questões.